muito harmoniosa. Então fechem os olhos e tentem ouvir com amor no coração. Desculpe a minha vozinha atrapalhando. Eu só atrapalhou, né, Marcelo? Muito obrigada, tá, Marcelo? Nós vamos começar, então, o nosso bate-papo com uma mensagem que nós recebemos hoje lá embaixo, na psicografia, que ela é muito específica, então eu quero ler primeiro, antes da palestra. Não é uma palestra, é um bate-papo, né? Francisco, Chiquinho ou Chiquito, era assim que me chamavam, em 1946, quando eu desencarnei aos 7 anos, afogado no ribeirão atrás da casa de vovó. Meus 9 irmãos ficaram tristes, inconsoláveis. O caçula se foi cedo demais e cobraram-se da falta de cuidado comigo. Me deixaram de lado sem perceber. Saí sorrateiramente e fui banhar-me. Estava calor. E mais um mergulho e o redemoinho me puxou para baixo. Hoje estou por aqui, ajudando essas crianças em tratamento, desencarnadas e também as encarnadas que chegam nessa casa. Confiem em mim. Nossas crianças estão em segurança. Chiquinho, de Petrópolis, do bairro Retiro. É muito específica, né? Então eu quis ler para vocês, porque, claro, se em 1946 ele tinha 7 anos, eu acho que ninguém aqui vai se lembrar dele. Mas talvez um familiar, alguém que tenha ouvido a história, pode vir a compreender essa mensagem, né? Então vamos lá. Hoje eu queria trazer para vocês o livro Olho Mágico, de José Carlos de Luca. José Carlos de Luca, ele é bem didático, ele é bem moderno nas palavras dele. E o que ele quis dizer com esse olho mágico?
Ele quis dizer que nós precisamos ter um novo olhar para a vida, né? Porque, como disse Jesus, a árvore que o sábio vê não é a mesma que o tolo vê. Jesus afirma que os olhos maus geram escuridão na nossa vida. Então, nós vamos estar sempre em trevas quando os nossos olhos verem só crítica, inveja, malícia, vingança, medo, ciúme, rancor, maldade, preocupação, mágoa e tantos outros sentimentos tristes, não é mesmo? Se nós tivermos sempre esses sentimentos na nossa mente, nossos olhos só verão isso, né? Se nós mantivermos esses olhos, ou seja, pensamentos, com intensidade, eles vão ser impressos na nossa mente de uma forma que nós não vamos conseguir tirar sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda da espiritualidade, da família, dos amigos, não é? Então eu quis trazer esse aspecto que ele aborda nesse livro, que é muito importante. E ele fala, precisamos focar no aspecto positivo que cada um tem. Aquele que está ali na frente, que está ao nosso lado, aquele que talvez nós achemos que nos prejudicou, nós não sabemos, né? Nós precisamos valorizar cada um deles. Porque quando eu desperto o bem que há dentro do outro, fatalmente eu terei a resposta do bem, não é? Eu desperto o bem que está em você, você verificando esse bem que você tem dentro de você, você vai me trazer também. Não é? Recíproco, né? Outra coisa, quando eu me deparo com obstáculos e procuro enxergar esses obstáculos como oportunidades de crescimento, quando a doença se instala, aí eu penso assim, está na hora de eu aprimorar a minha saúde. Eu tenho que conseguir manter hábitos mais saudáveis, né? Eu não posso fazer da enfermidade uma sentença de morte. Ele dá um exemplo muito interessante. Se eu sou diabético, o que eu vou fazer na frente de uma mesa de doces? Isso é martírio, né? Não? Para que isso, né? Eu acho que ele é muito, assim, além de didático, ele tem um ótimo humor para abordar as coisas. Então, ele toca nos pontos mais profundos, né? André Luiz já dizia, diante do mal, santifica os teus olhos. E como que nós podemos não ter esse mau olhar, né? Precisamos de olhar otimista, olhar para a vida e a situação com outros olhos. Muitos de nós estamos percebendo a vida por outra ótica, outro ângulo. Nós precisamos mudar um pouquinho, né? E se a dificuldade bateu à nossa porta, é porque a gente está em condições de recebê-la e melhorar o que ela apresentou, né? Não? Quando a gente ouve assim, quando o discípulo está pronto, o serviço aparece, não aparece? Eu pediria a todos que desligassem o celular, por gentileza, porque a entidade lá dentro nos lembrou isso na semana passada e pediu para eu lembrar novamente aqui, eu esqueci de falar, tá, gente? Desculpa, eu esqueci de falar no início. Porque o celular ligado ou mesmo no silencioso, nós olhando toda vez para ele, a gente atrapalha a conexão que há conosco, né? O trabalho que a entidade vai fazer com cada um de nós. Então, nós precisamos ficar atentos. E uma forma de termos um bom olhar é não dramatizar o nosso problema. É preciso que nós não alimentemos o problema que temos, né? Se a gente ficar falando só das nossas dificuldades e mostrando, pontuando aquilo, falando, está tudo bem com você? E não, eu estou com problema A, B, C, D. Nossa, aí você está fortalecendo aquele problema. No passado, eu achava que quanto mais se falasse do problema, mais fácil seria resolvê-lo. Não, não é não. Pelo contrário. Quanto mais você fala nele, mais você o fortalece e faz ele habitar dentro de você. Então, nós não podemos dramatizar esse problema. Ele nos envolve cada vez mais forte e nos faz parecer para o próximo aquela pessoa sombria, abatida,
caída, né? Não é assim que a gente vê quando a pessoa está cheia, a gente fala, nossa, coitada, está cheia de problemas, né? A pessoa vai se aniquilando, porque ela se deixa levar pelos problemas, né? Aí uma coisa que ele aborda, pessoas felizes são aquelas que superam as dificuldades usando a racionalidade e reagindo a essas situações sem fazer drama, né? Ele cita a mesa de doces para o diabético. Um recurso extremamente necessário, que Kardec sempre citou em suas obras, foi a fé. Quanto mais fé que nós tivermos no nosso progresso, na nossa melhora, tanto progresso espiritual como material, nós vamos vencer, sempre, sempre. E outra coisa que ele cita como recurso, uma faxina mental. Se nós fizermos uma faxina na nossa mente, porque o pensamento gera um sentimento, o sentimento leva à ação, e a ação produz aquele destino. Então, André Luiz, nas obras de Chico Xavier, fala assim: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. É aquilo que a gente fala, né? Reforma íntima, uma maneira de pensar diferente, né? Outra coisa que ele fala: o homem se torna o que pensa, portanto, aquilo que quer. Joana de Ângeles intuiu Chico Xavier a deixar essa frase para a gente. Nós vivemos sempre naquela permuta de influenciar e ser influenciado. Então, se nós mantivermos perto de nós pessoas que trazem boas influências, nós vamos mudando, né, os nossos pensamentos e vibrando boas influências para os próximos. É uma permuta, não é? E é importante lembrar também que emoções como a depressão, você não pega essa depressão. Você cria a depressão em você como qualquer outro resultado na sua vida de ações, pensamentos específicos, mentais e físicos. Isso quem falou foi um renomado palestrante, ele é palestrante motivacional, filantropo americano, Anthony Robbins. Ele está na bibliografia desse livro aqui. E o seu esforço diário é capaz de criar a depressão. Se você se deixar levar, a depressão vai vir. Por quê? Porque ela é atraída pelos seus pensamentos. É aquilo que nós já falamos aqui algumas vezes, a forma pensamento, né? Nós colocamos um pensamento na mente, idealizamos e achamos que ele já está sendo materializado ali na frente. É a forma pensamento. Quanto mais nós alimentarmos aquele pensamento, ele toma forma e vida em nós. Então, o que a gente precisa fazer? Pensar coisas salutares, coisas boas, equilíbrio, harmonia, fé, né? Porque se o nosso esforço diário é capaz de trazer a depressão com esses pensamentos negativos, ele também é capaz de criar a sua saúde, né? Pequenas atitudes saudáveis, tomadas todos os dias, nos levarão à vida saudável. Aí a gente vem com aquela pergunta, né? A prática da oração, a gente faz todos os dias? Será que a gente faz todo dia? Não é todo mundo que consegue, né? A leitura de um livro não passa das primeiras páginas. Conheço muitas pessoas assim. Começa um livro, para. Começa outro, para. Não consegue chegar ao final, né? E tantos outros hábitos que a gente poderia manter, mas a gente não consegue. Aí a gente volta naqueles velhos hábitos nocivos que nos levam também à depressão, né? É preciso olhar para a questão, para o problema em si, de uma forma diferente. E é uma questão de custo-benefício. Os especialistas afirmam que nós estamos vivendo na era de informação, né? E a todo momento a gente precisa reciclar os nossos conhecimentos, não é verdade? Então vamos reciclar os pensamentos também. Não só os conhecimentos, internet, joguinhos, páginas, Instagram, etc. Vamos também reciclar os nossos pensamentos. Porque a vida nada mais é do que esse simples olhar que a gente dá, e tudo depende de como olhamos, como eu quero ver
o próximo e tudo aquilo que está à nossa frente. Os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho, depende de como nós queremos ver, né? Se nós estivermos inclinados a ver o mundo todo azul, é isso que nós vamos ver. E o contrário também acontece. Se nós imaginarmos e mantivermos o pensamento de um mundo sombrio, triste, cheio de doenças, é assim que ele vai se tornar para nós. Então nós precisamos acabar com esses olhares de tragédia, de fracasso, culpa e medo, porque o espírito está sempre pronto a aprender, está sempre pronto a recomeçar. Nada tem fim. Nós não temos fim, nós somos espíritos imortais. Então nós temos sempre como recomeçar. Por pior que seja a situação, tudo pode ser visto com outros olhos, desde que você queira inventar uma nova vida para você. A gente precisa tirar essa venda materialista que a gente tem nos olhos, né? De dizer, eu não tenho um bom emprego, eu preciso do bom emprego, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter esse tênis, essa roupa, esse celular, esse anel, esse relógio, né? Nós somos materialistas. Mas nós precisamos enxergar a vida como espíritos imortais que somos, porque a cada dia nós podemos fazer um novo caminho, uma nova experiência. E Jesus dizia, né? Lá atrás ele já dizia, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Nós temos o direito espiritual de recomeçar sempre. E ele também diz assim, não desista de você, não desista da vida. Invista em um novo olhar sobre si mesmo. Talvez devêssemos nos olhar como Deus nos olha, um olhar carinhoso de um pai sobre um filho amado, olhar de bondade, de estímulo positivo e de profundo amor. Quando nós nos olharmos assim, tudo à nossa volta muda. Vocês se lembram quando a gente tem um problema, eu acho que muitos aqui têm, né, de visão, quando a gente vai ao oculista, você precisa de grau. Quando você sai de lá e manda fazer os óculos, você coloca os óculos, nossa, está vendo tudo bonito, né? Então, vamos mudar o nosso olhar dessa forma. Vamos imaginar que o nosso grau de leitura, o grau do nosso olhar interior seja aumentado para as coisas boas, que nós possamos enxergar de outra forma. Não é enxergar tudo cor-de-rosa, porque não é isso que existe, né? Mas nós precisamos ser otimistas, enxergar de uma forma cheia de esperança, cheia de otimismo, né? Essa que é a magia do olhar que esse livro prega, que esse autor fala, que nós tanto precisamos lembrar. E tem uma monja budista, ela é uma autora de best-sellers, ela até ensina lá no Canadá, o nome dela é Pema Chodron. Ela fala assim, você pode ser a pessoa mais deprimida, a mais viciada, a mais invejosa. Pode achar que ninguém no planeta se odeia. Todos esses são bons pontos de partida, exatamente onde você está, é aí que você deve começar. Então, cada um de nós aqui está naquele degrauzinho da evolução que a gente fala sempre, né? Então, a partir de agora, vamos tentar, desse degrauzinho, fazermos uma escada promissora para nós, que nós consigamos atingir aquele progresso que nós tanto procuramos. Não é a perfeição, que perfeito só Deus, mas sim a procura da melhora, a procura do novo olhar, o olhar cheio de paz. Então, com isso aqui, ele até citou aqui uns detalhes que eu quero ler, os exemplos que ele deu, muito interessantes. Deixa eu pegar um número aqui da página. São exemplos maravilhosos. Em 1962, 4 jovens músicos nervosos se apresentaram pela primeira vez para os executivos de uma grande gravadora. Os executivos não ficaram impressionados, não. E quando rejeitou esse grupo de rock em inglês chamado The Beatles, o executivo disse, não gostamos do seu som,
Grupos de guitarristas estão fora de moda. O outro exemplo, depois de uma perda progressiva da audição, com 46 anos, o compositor alemão Ludwig van Beethoven ficara totalmente surdo. Apesar disso, compôs a sua melhor música, inclusive 5 sinfonias, durante seus últimos anos de vida. E, quando Alexander Graham Bell inventou o telefone em 1876, não impressionou muito possíveis patrocinadores. Depois de dar um telefonema para demonstração, o presidente Hayes disse: é uma invenção surpreendente, mas quem iria querer usar um aparelho desse? Então, quer dizer, foram avaliados de forma negativa e, no entanto, foram famosos tempos depois, né? Se eles não perseverassem, não esperassem, se eles desistissem na primeira dificuldade, o que ia acontecer? Nós não íamos ter essas preciosidades junto a nós, né? Nós não conheceríamos essas preciosidades. Então, o que ele prega aqui é isso. É esse olhar mágico que nós precisamos ter frente à vida. A vida que cada um de nós leva. Independente de A, B ou C, se aquele frequenta tal casa, tal igreja, tal tempo. Não, isso não importa. O que importa é o que vai no nosso coração, o que nós precisamos rever. Nós precisamos rever a nossa vida, o olhar diferente, o olhar não só como o mundo azul, mas o olhar com esperança, com fé, com harmonia. Nós precisamos disso. Vamos colorir o nosso olhar? Vamos tentar fazer isso a partir de hoje, se não antes, mas a partir de agora. Vamos tentar mudar o nosso olhar de outra forma. Ele se transforma em um olho mágico, como ele diz aqui no título desse livro. Sim? Amarela do 11 ao 20. Amarela do 11 ao 20. Temos mais uma mensagem assinada, chegou hoje, e fala: essa família que aqui habito muito me orgulha. Apesar de tantas dificuldades e eventuais desavenças, o propósito comum é o mesmo para todos. Mudanças são sempre bem-vindas e necessárias para cada uma evolução saudável. Nada será do dia para a noite. É uma constante progressão. Continuem firmes nesse propósito, pois o bem sempre vai predominar. Fiquem com Deus e sempre na paz. Alberto. E chegou uma mensagem da falange romana, de um soldado romano, e ele deixou a seguinte mensagem: como não crer em um amor tão grande? Como não crer que temos ajuda? Peçamos. Pedi e obtereis, disse Jesus. Bata e a porta se abrirá. A impaciência, a pressa, o dia repleto de nervosismo não se aplica àquele que crê no Deus vivo. Sê tu a lâmpada que guia e orienta, pois quem ilumina o caminho do irmão é antes iluminado. A estrada é tortuosa e não terá fim enquanto tua fé for falha. Crê, entrega teu coração ao Mestre e ele te mostrará o caminho que te levará até ele. Então nós recebemos sempre mensagens de falanges, né? Dos seguidores das entidades que aqui trabalham. Falange, por exemplo, a Falange de Maria, são os seguidores de Maria. É uma falange enorme. E nós sempre temos essa falange trabalhando em todas as salas do lar. Temos a falange de Francisco de Assis, que se manifesta aqui na sala amarela. Temos a falange de Irmã Sheila, que é lá na sala rosa. E tantas outras, em todas as outras salas. A sala branca, dourada, a lilás, a laranja.
São tantas salas que a gente se perde nos nomes, né? Mas todas essas salas são igualmente abençoadas em seu trabalho de vibração, em seu trabalho de equilíbrio daquele paciente que lá chega. Então, quando você não consegue pegar a sua ficha de tratamento, por exemplo, no passado eu ouvia muitas pessoas dizerem: não tenho a minha ficha de tratamento, eu vou embora. Não vai não. Pega a ficha branca, então. Não sobrou o número da sua? Não tem importância. As entidades sabem que você não conseguiu aquela ficha. Você vai para a sala branca, onde você recebe também a bênção e o passe das entidades. Eles vão até você. Uma vez, eu fiquei aqui fora até muito tarde. Aí, quando eu entrei, todas as salas já tinham terminado o atendimento. Foi no passado bem distante, onde nós tínhamos poucas salas de atendimento, e nós saímos daqui meia-noite, mais ou menos. Então, eu entrei, falei: vou ficar sem passe. Puxa. Aí, uma entidade me chamou e falou assim: você não ficou sem passe, não? Eu falei: gente, eu não falei nada com ele, como é que ele está me questionando, né? Aí eu falei: não, é que eu entrei muito tarde, irmão. Aí ele: não, você, as entidades todas que estavam trabalhando aqui, sabiam que você estava trabalhando lá fora. Todas elas foram lá fora e te deram o passe na hora que você estava fazendo o seu trabalho. Aí eu já não me preocupei mais, porque em qualquer lugar que estejamos aqui dentro, seja lá no portão, no atendimento fraterno, na cantina, nós já estamos sendo tratados. Por isso que nós pedimos: entrou no portão, desliga o celular, mantenha o pensamento equilibrado, evite conversas fúteis. Por quê? Porque as entidades já estão em torno de nós, trabalhando tudo aquilo que nós estamos pedindo aqui dentro, né? E tudo que eles sabem que nós precisamos. Todo esse processo, desde o portão, desde a sua entrada até o final, quando você recebe o passe, ouve a prece das 21 horas e vai embora, você está sendo tratado. Tudo isso faz parte do tratamento. O coral, o reiki, tudo isso faz parte do tratamento. Então, nós precisamos compreender que tudo aqui dentro é tratamento. Não é mais ou menos importante. É necessário. Então, por isso que nós pedimos silêncio lá perto do portão, porque o trabalho do atendimento fraterno também é uma das terapêuticas da espiritualidade, né? É uma área clínica, né? Começa assim: você entra no consultório, você tem a recepção, né? Na recepção você faz a ficha e tal, aí senta e espera. Aí você toma a água do conhecimento, a água viva. Né? Aqui, lá no atendimento fraterno, nós servimos o chá. Você toma o chazinho. Aí você vem para cá, recebe o reiki, ou seja, a anestesia para o seu tratamento. Quem sabe você não vai ser cirurgiado, não vai ser feita uma cirurgia em você, né? O reiki é a anestesia. Aí daqui você ouve a palestra, o coral, tudo isso é medicamento. Aos poucos você vai sendo equilibrado através desse tratamento. Quando você é chamado para a sua sala, você já está prontinho para receber o que você precisa, o que você às vezes pediu, mas na maioria das vezes é o que você precisa, não o que você pediu. Então precisamos de todo esse tratamento. Não, eu quero estar ali fora conversando. Aí você está desperdiçando uma chance. Eu sei que é chato, né? Ficar o tempo todo ouvindo, falar. É chato, é sim. Mas o bom seria se todos pudessem participar de todo esse processo para ser beneficiado mais rápido, né? É esse o olhar que nós sugerimos a todos vocês. Um olhar diferente, um olhar mágico para a vida, né? Então, gente, por hoje eu termino. Agradeço a vocês por me ouvirem, agradeço muito mesmo. Que a espiritualidade alcance cada um de vocês, onde quer que estejam, a sua casa, a sua família, seu trabalho, por toda essa semana. Que Deus os abençoe.